Bom, deu 10h15, então vamos voltar à palestra do professor Dr. Celso. O professor Dr. Celso possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo ITA e mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação também pelo ITA. Ele é doutor em Computer Science pela University of Illinois at Urbana-Champaign e atualmente é colaborador voluntário e docente permanente de pós-graduação aqui no INPE. Ele vai falar sobre origem, evolução e tendências atuais de supercomputação no Brasil e no exterior. Agora eu passo a palavra ao professor, já agradeço sua participação no evento. Professor, são 45 minutos de apresentação e depois, por 15 minutos, vamos ler as perguntas feitas pelo slide. Já pode começar. Ok, obrigado Giovanni aí pela introdução. Obrigado a todo o pessoal aí da organização do WorkUp pelo convite e pelo trabalho aí de vocês todos. A organização está perfeita, eu tenho acompanhado ao longo da semana e muito bem estruturado, muito bem programado e muito bem conduzido, né? Então, todo mundo aí de parabéns, né? Bem, eu vou falar sobre supercomputadores, é a nossa linha de atuação aqui na CAP, né? Então, para dar um pouco de contexto, eu achei que deveria começar lá atrás, né, com a origem, tentar trazer um pouco da origem da área, como é que isso evoluiu ao longo do tempo e quais são as tendências aí para o futuro, pelo menos o futuro mais próximo, né? Que a gente pode já apontar algumas coisas que estão despontando aí no horizonte, né? Então, eu vou tentar seguir essa lista aí de tópicos, passar pelas origens dos supercomputadores, falar um pouquinho da evolução, cenário atual. E no final, bem rapidamente, eu vou dar uma ideia sobre programação dessas máquinas e concluir deixando algumas referências aí para todos. Bom, o que é, para começar, né, o que é um supercomputador? Supercomputador é um conceito mais ou menos popular de que é a máquina mais poderosa da sua época. Então, nos dias de hoje, se a gente pegar aí aquelas máquinas que são as mais poderosas, a gente diria que elas são um supercomputador. Então, é claro que como é da época, esse conceito conceito não, a máquina que é considerada supercomputador vai variar ao longo do tempo, né? Um supercomputador de 30 anos atrás provavelmente tem menos capacidade computacional do que um telefone celular de hoje em dia. Então, mas nem por isso eu vou dizer que o meu telefone celular é um supercomputador, porque ele foi feito hoje, não há 30 anos atrás. Então, é um conceito que determina quais são as máquinas que estão na faixa de supercomputador para aquela determinada época, né? Quais são as motivações de se usar supercomputador, né? De se construir e se usar supercomputador? Basicamente, se usa supercomputador porque existem aplicações que não são atendidas pela grande maioria das máquinas existentes num certo momento, né? As máquinas convencionais. E basicamente são dois tipos de aplicações principais. Primeiro, em ciência e engenharia, para realizar simulações que não poderiam, ou que levariam muito tempo para serem feitas de uma outra maneira, seja com experimentos reais, físicos, né? Seja através de simulações, mas se não fosse uma máquina poderosa, essas simulações demorariam muito. E também, segunda classe, o segundo tipo é gerar produtos, né? E serviços que de uma outra maneira seriam inviáveis.
Então, supercomputadores tornam esses produtos e serviços viáveis de serem feitos num tempo determinado, que pode trazer o benefício para a sociedade, né? Então, só de passagem, né, esses dois tipos, né, a gente tem, de um lado, a motivação científica, né? Então, a gente tem várias áreas aí de ciência e engenharia que usam supercomputação. Hoje em dia, na verdade, já se usa a supercomputação como substituto de experimentos físicos, porque permitem que você conduza uma simulação e chegue a resultados muito mais rapidamente do que você chegaria fazendo fisicamente. Ou então, por exemplo, se você está interessado em fazer um projeto novo de um avião, de um carro, e fazer a simulação da aerodinâmica e tal, você pode, num supercomputador, testar uma dúzia de diferentes opções de projeto, selecionar aí umas 2 ou 3, que são aquelas que dão resultados mais interessantes, e dessas 2 ou 3, talvez fazer experimentos físicos, né, para confirmar aqueles resultados da sua simulação. Por exemplo, levar o seu modelo de carro ou avião para um túnel de vento e fazer ali o experimento, mas aí você já se concentra, né? Esse experimento é concentrado naqueles 2 ou 3 modelos que se mostraram mais interessantes nas suas simulações no supercomputador, né? De um outro lado, tem também a questão econômica, né, que hoje em dia realmente tem impacto significativo aí na vida das pessoas, né? A gente depende de previsão do tempo, né, no nosso dia a dia, para saber se vai chover, se vai fazer frio, enfim. Em alguns lugares pelo mundo existem tempestades que se aproximam. Existe também a questão do tráfego aéreo. Eu preciso saber quando vai chegar uma determinada frente, e aí, se essa frente for muito severa, eventualmente as companhias aéreas vão desviar seus voos, vão mandar aviões para outro lugar, porque vai chegar uma tempestade muito séria que vai danificar os aviões. Enfim, essas previsões têm realmente impacto na vida, no dia a dia, e impacto econômico, né, na sociedade. Então, esses são, a meu ver, os 2 principais aspectos aí que motivam o uso de supercomputadores, né? Bom, então, lá atrás, como é que isso começou, né? Isso começou na década de 50, na verdade, pouco depois, né, de começarem as máquinas convencionais, mas aí se notou que havia algumas aplicações que eram, vamos dizer, muito pesadas para as máquinas daquela época. E aí, no ambiente acadêmico, lá na Universidade de Illinois, foi um dos primeiros lugares onde se olhou para esse problema. Em boa parte foi por isso que eu acabei indo fazer o doutorado lá em Illinois, né? Tem uma tradição aí de várias décadas nessa área. Na década de 50 nas décadas de 50 e 60, eles tinham lá vários projetos, né? Uma série de sistemas chamados ELIAC, né? Por ter sido feito em Illinois, né? Por terem sido feitos em Illinois. Então, teve o ELIAC One, ainda no começo dos anos 50, um computador ainda baseado em válvulas, né? Depois veio, no final da década de 50, o ELIAC 2, que já era transistorizado, né? Palavras de 52 bits, né? Depois, na década de 60, veio o ELIAC 3, que já era um sistema paralelo, né, para processar imagens. Então, é um sistema que a gente chama de SIMD, Single Instruction Multiple Data, quer dizer, uma instrução atua sobre diferentes dados que estão espalhados pela máquina.
E, finalmente, no final da década de 60 e começo dos anos 70, veio o ELIAC 4, que foi o mais conhecido, né? Essa máquina, apesar de ter sido desenvolvida lá em Illinois, acabou sendo instalada na NASA, porque a NASA era um dos patrocinadores do projeto, e essa máquina tinha várias inovações tecnológicas, e pode-se dizer que foi realmente o primeiro supercomputador acadêmico, pelo menos, né? Eu deixei aqui a referência de um artigo que descreve aí essa máquina, várias inovações que o pessoal colocou, né? Por exemplo, circuitos integrados ICL, que era uma novidade na época. Originalmente, a máquina teria 4 quadrantes de 64 processadores cada um. Esse era o projeto original. Na verdade, por questões de orçamento, ficaram com um quadrante só, mas 64 processadores. E, como eu falei, essa máquina foi instalada na NASA, no centro da NASA, na Califórnia, basicamente porque começo dos anos 70, isso era uma época meio turbulenta lá nos Estados Unidos, protestos pela guerra do Vietnã e coisas desse tipo. Acharam melhor colocar a máquina num lugar mais protegido, onde ela pudesse ser cercada com toda a segurança necessária, né? Durante vários anos, essa máquina foi a máquina mais rápida do mundo para cálculos aí de CFD, né, de mecânica de fluidos, dinâmica de fluidos computacional. E, obviamente, com isso, essa máquina podia fazer cálculos aí para certas áreas que são consideradas áreas sensíveis e tal. Então, por essa razão, ela foi instalada lá na NASA. Mas, junto com essa máquina, foi criada uma série de pacotes aí de software paralelo, que não existia, né? No começo dos anos 70, isso não existia. Então, essa máquina teve uma grande participação aí no ajuda ao desenvolvimento de software. Bom, isso no mundo acadêmico. Em paralelo, né, no mundo industrial, durante a década de 60, a Control Data, que é uma empresa que já não existe mais, né, mas ela teve uma série de sistemas também bem interessantes e voltados aí também para processamento científico, né? Essas duas séries, CDC 6600 e CDC 7600, né, já no final da década, que foram máquinas bem usadas também para processamento, considerado processamento pesado naquele tempo, né? Tão interessante que aqui em São José chegou o CTA, mais especificamente o IAV, no final dos anos 70, chegou a comprar um CDC dessa série do 7600 e operou essa máquina aí durante uns bons anos, primeiro ali dentro do DCTA e depois lá na sede atual do IAV, lá na rodovia dos Tamoios. Bom, essa CDC, um fato interessante é que o principal projetista dessa máquina, chamado Seymour Cray, ele se desentendeu lá com a gerência da empresa e resolveu sair e criar ele mesmo a sua própria empresa, em 72. E durante 4 anos ele trabalhou no projeto dessa outra máquina chamada Cray One, que ficou pronta em 76, e eles esperavam vender da ordem de 10, né, no máximo. Acabaram vendendo mais de 80 sistemas. Então, foi, sem dúvida, um sucesso, e esse foi realmente, até hoje, é considerado o primeiro supercomputador de fato, né? Porque a máquina comercial foi um sucesso de vendas e foi uma máquina que, vamos dizer, revolucionou aí a indústria e tornou possíveis algumas coisas que
simplesmente antes não eram viáveis. Uma delas é previsão numérica de tempo, né? O pessoal da área de previsão do tempo classifica, né, as técnicas usadas aí na área de previsão antes do Cray One e depois do Cray One, porque o Cray One realmente abriu as portas para se fazer coisas que eram impossíveis de fazer antes. Então, só umas curiosidades aí sobre o Cray One. Fisicamente, tinha uma estrutura um tanto diferente, né? Essas poltronas aqui em volta, na verdade, aqui embaixo ficava toda a parte de energia e potência da máquina, e nesses gabinetes aqui, com milhões de fios, ficava a parte nobre, vamos dizer assim, de processamento da máquina. O que essa máquina tinha diferente? Bom, o que ela tinha diferente é essa parte superior aqui do diagrama, que é a parte de processamento vetorial. Então, ao invés das máquinas convencionais da época, que só tinham essa parte aqui de baixo, que era a parte de processamento escalar, né? Você tem registros, você alimenta os registros, faz as operações nas unidades da CPU, devolve resultados por registros. Na parte vetorial, né, ao invés de ter um registro de uma palavra só, você tinha registros vetoriais contendo várias palavras, cada um deles, né? Contendo o que a gente chama de um vetor. Então, você podia operar um vetor V0 com um vetor V1, através das unidades de processamento vetoriais, e jogar o resultado num terceiro vetor, por exemplo, V2 ou V3. Né? Então, esse processamento em modo vetorial foi realmente uma revolução, né? E com uma instrução de máquina, você consegue, então, operar sobre um conjunto grande de dados, né? Aqui no caso do Cray One, eram 64 elementos em cada registro vetorial. Então, com uma instrução, você conseguia fazer uma soma vetorial, por exemplo, de 2 vetores de 64 elementos, sem ter que ficar emitindo mais instruções elemento a elemento, né? Então, deixei também aqui a referência bibliográfica, uma das referências do Cray One, que é, como eu falei, um marco aí na história da supercomputação, né? Isso, então, final dos anos 70. Né? Bom, essa coisa evoluiu nos anos 80 e anos 90, e nessa década de 80, principalmente, todos os supercomputadores seguiram essa linha vetorial, né? Na verdade, basicamente, expansões do Cray One, né? Se aumentava o número de registros vetoriais, tamanho desses registros, o número de processadores, né? Então, empresas apareceram nessa área, algumas japonesas. Eu só coloquei aqui a NEC, né, mas existiam outras, Hitachi, Fujitsu, pelo lado americano, a Cray, mas também haviam outras, né, IBM chegou a ter sistemas desse tipo, né? O CPTEC comprou seu primeiro supercomputador no final da década de 80, né, começo da década de 90, e na concorrência, no final, ficou entre um Cray e um NEC, acabou ganhando um NEC SX3, basicamente por causa do preço, né? Era um preço bem mais vantajoso. Então, até o começo dos anos 90, eu diria que todos os supercomputadores seguiam esse modelo vetorial, né? Nos anos 90, né, já no finalzinho dos anos 80 e durante os anos 90, veio uma outra revolução, né, que foi o que o pessoal chama de o ataque dos microprocessadores assassinos, né? Os microprocessadores já estavam se tornando populares, né, bem populares.
O IBM PC nasceu no começo da década de 80 e, a partir dali, vários modelos foram sendo lançados. Outros fabricantes, como Apple e outros, também apareceram no mercado. E os microprocessadores ficaram realmente populares, né? Era um mercado de massa. Isso fez com que o preço fosse barateando e, por outro lado, que os microprocessadores fossem ficando também mais poderosos, né? Então, nessa virada da década de 80 para a década de 90, começaram a aparecer supercomputadores, né? Ao invés de serem máquinas vetoriais, né? Por razões econômicas, começaram a aparecer máquinas maciçamente paralelas, várias CPUs, né? Então, economicamente, era bem mais vantajoso, né? Eram mais baratas do que as máquinas vetoriais. E aí vários fabricantes entraram nesse mercado, né? Existe uma máquina chamada Connection Machine, a própria Intel teve seus modelos, ela vendia esses supercomputadores, né? A IBM também, com uma série IBM SP, né? Aqui em São José, a Univap, na década de 90, chegou a ter um IBM SP2, né? E com isso se mudou, né? Foi preciso mudar o foco da programação, porque para programar bem naquelas máquinas da década de 80, basicamente você dependia de vetorização. Já nesse tipo de máquina, né, você precisava explorar as várias CPUs e precisava então se preocupar em paralelizar os códigos, né? Então houve um esforço aí de adaptação de códigos para essas novas máquinas, com o detalhe, né, de que mesmo nessas máquinas, e até hoje, né, isso é verdade até hoje, em cada núcleo, em cada CPU, ainda existe uma pequena unidade vetorial, só que com vetores bem mais curtos, né, vetores hoje em dia já chega até 512 bits, mas ainda existe dentro de cada CPU essa opção, né, de você fazer um processamento vetorial. É um pouco mais reduzido, com esses vetores reduzidos, mas existem instruções que permitem a mesma coisa. Com uma instrução só, você operar sobre um conjunto de elementos, né? Aqui nessa representação da figura, a gente está mostrando 8 elementos, né? Então, com uma instrução vetorial, eu consigo fazer essa operação sobre esses 8 elementos de uma vez só, né? Isso existe, como eu falei, em todos os processadores a maioria dos processadores até hoje, né? Bom, seguindo, né, em sequência aí, depois nos anos 2000, uma coisa importante, já que as máquinas passaram a ser baseadas em microprocessadores, né? Um ingrediente importante foi a tal lei de Moore, né? O Moore foi um cara da Intel que na década de 60 fez uma constatação, na verdade, mas ele também tornou isso uma previsão de que a densidade dos transistores num certo chip, né, ela dobraria a cada 2 anos. Ou seja, numa certa área do chip, a cada 2 anos seria possível colocar o dobro de transistores, né, porque os transistores iam diminuindo de tamanho, né. E isso é verdade, foi constatado na prática e ainda é verdade até hoje, né? Mas isso também, por outro lado, levou a uma mudança aí de paradigma importante, que foi o surgimento da era multicore a partir de 2004. E isso a gente tenta explicar nessa figurinha, né? Essa figura dá uma ideia do aqui no eixo Y, uma escala logarítmica, e ao longo do tempo, como é que várias coisas evoluíram, né, nos processadores. Então, a curva lá de cima, a primeira curva aqui, laranja, é o número de transistores. E o número de transistores realmente foi seguindo essa escala
é uma reta, né, na escala logarítmica, então ele foi tendo um crescimento exponencial, como o Moore tinha previsto. E isso é válido, continua sendo válido até hoje. Bom, até o começo dos anos 2000, todos os processadores tinham uma CPU só, né, um núcleo só. E esse aumento de transistores era refletido em aumento de desempenho graças ao aumento de frequência, né? Eu podia aumentar a frequência porque os transistores estavam menores, eles ficavam mais próximos uns dos outros, então eu podia aumentar o meu relógio porque o sinal levava menos tempo, né, para chegar de um transistor a outro. Era isso que permitia, então, uma velocidade maior. Mas isso também levava, como está mostrando aqui na cor vermelha, a um aumento de potência, né? Eles aumentar a velocidade do relógio significava consumir mais energia. E um problema maior, além de você ter que pagar mais na conta de luz para alimentar os circuitos, um problema mais crítico é que, consumindo mais energia, os chips esquentavam mais. E começou a ficar impossível dissipar o calor que estava sendo gerado aí nesses chips, né? Mesmo botando ventiladores internos, colocando dissipadores de calor, chegou a um ponto que não dava mais para aumentar a velocidade. Então, o que a indústria de semicondutores fez? Ao invés de manter, né, aumentar a velocidade para aproveitar o maior número de transistores e a menor distância entre eles, o que os fabricantes começaram a fazer foi colocar mais núcleos dentro da mesma pastilha. Então, a velocidade de relógio passou a ser constante, né? E com isso o consumo foi limitado, né? Mas eu comecei a ter chips com cada vez um número maior de núcleos. E hoje vocês encontram aí, é difícil encontrar um processador que não seja multicore, né? Até os celulares hoje em dia estão saindo com processadores multicore, né? Máquinas servidoras, então, processadores aí com dezenas de núcleos, né? Então, isso, devido à lei de Moore, a gente vem tendo esses processadores multicore hoje em dia, né? Bom, a gente está falando de usar os microprocessadores aí nos supercomputadores e tal. Já desde a década de 90, se procurou uma maneira de classificar os supercomputadores, porque eles vinham tendo avanço, né? Mas era importante, de alguma maneira, classificar. Então, lá no começo da década de 90, se procurou fazer listas de classificação de modo a poder caracterizar aí o desempenho. A principal lista, que eu vou comentar mais aqui, é a Top 500, né? Mas existem outras. Existe o Graph 500, que cuida de grafos, I/O 500. Eu não vou entrar em detalhes dessa daqui. Eu vou me concentrar mais na Top 500, que é a mais tradicional de todas, né? Então, o objetivo é listar as 500 máquinas mais rápidas do mundo, basicamente rodando. Para isso se exige que seja rodado o LINPEC, que é um programa que é um benchmark, né? Resolve um sistema de equações lineares, e aí, baseado no resultado do LINPEC, essas máquinas são listadas aí no site do Top 500. Tem 2 edições por ano, uma em junho e outra em novembro, né? E isso vem sendo feito, como eu falei, desde 93, né? Então, basicamente, cada fabricante ou cada dono de máquina roda o LINPEC e diz qual foi o resultado produzido pelo programa na execução e diz também qual é o desempenho máximo teórico da máquina. Isso vem das especificações da máquina, né? Então, se a gente for no site, nesse site aí do LINPEC, a última edição que está disponível, de junho desse ano, a máquina mais rápida do mundo hoje, no Top 500, é essa máquina japonesa da Fujitsu, né? Chamada Fugaku. Ela é baseada em processadores de 48 núcleos, então vocês estão vendo que realmente o número de núcleos por processador
cresceu bastante aí nos últimos anos, né? A segunda e a terceira são máquinas americanas, né? E depois máquinas chinesas, né? Então, repara que o resultado no Limpec, em alguns casos, é razoavelmente menor do que o desempenho de pico teórico daquelas máquinas, né? Esses valores aqui estão em petaflops. Petaflops significa 10 elevado a 15 operações de ponto flutuante por segundo, né? Então, essa máquina japonesa, que foi lançada esse ano, é bem mais rápida do que as outras que já existiam antes. Eu vou comentar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Vou voltar a esse ponto. Só para a gente ter uma noção aonde estão essas máquinas pelo mundo, né? Das 500 máquinas que estão na lista agora de junho, né? 226, 45%, está na China, né? 22,6% nos Estados Unidos e depois vem o resto do mundo, né? Então, na China, eu tenho o dobro de máquinas do que tem nos Estados Unidos nessa lista das 500 maiores. Então, é meio surpreendente essa vantagem chinesa, mas se a gente olhar uma outra estatística, esse gráfico mostra ao longo do tempo, desde que saiu a primeira lista Top 500, né, qual é a porcentagem de cada país, né? E a gente vê então aqui em marrom a China e aqui em amarelo os Estados Unidos, que lá no começo era praticamente dominava metade da lista, né? Hoje em dia já está bem abaixo da China, a China que já está com 45%, né? Estados Unidos, em verde aqui são outros países, depois o Japão e por aí vai. Então, se a China, por um lado, tem um grande domínio hoje, nem sempre foi assim, né? Ao longo do tempo, os Estados Unidos dominavam a lista, mas aqui nos últimos 5 anos, mais ou menos, a China resolveu fazer um investimento sério na área e hoje tem 45% aí dessa lista. São máquinas que estão lá na China, né? Uma outra estatística interessante de se ver é desempenho dessas máquinas da lista. Então, aqui eu tenho desempenho, de novo em escala logarítmica, ao longo do tempo. E aí, 3 curvas, né? A curva azul me diz qual é o último sistema da lista, qual é o desempenho dele, do número 500. A curva do meio, qual é o desempenho do sistema número 1. E a curva verde somando o desempenho de todo mundo, das 500 máquinas, né? Então, a gente vê que de vez em quando alguém pula para número 1 e fica parado durante um tempo, até que dá outro pulo. Esse ano, como eu falei, em junho saiu a máquina japonesa, foi um outro salto, né? Mas essas curvas azul, principalmente a verde, que são do desempenho agregado, né? É interessante notar que elas sobem mais do que a lei de Moore. A lei de Moore previa um desempenho, né, dobrando a cada 2 anos. Esse avanço daqui, se vocês pegarem ponto a ponto e fizerem as contas, dá mais do que dobrar a cada 2 anos, né? Isso pode parecer surpresa, mas se a gente pensar um pouco, se eu tenho processadores que estão a cada 2 anos dobrando de velocidade no início e agora de desempenho, se eu pegar hoje, usar uma máquina com 2 processadores, daqui a 2 anos eu tiver uma máquina com mais que 2 processadores, eu vou ter mais que o dobro de desempenho, né? Simplesmente porque eu estou botando mais componentes na minha máquina. E é isso que vem acontecendo aí nessa curva. Por isso que ela está aumentando mais do que a lei de Moore, né? Bom, como eu falei, algumas outras listas, Green 500, que também leva em conta o desempenho em termos de consumo de energia, HPCG, que é um outro algoritmo, né, para também não avaliar só o processamento numérico, mas também a questão de comunicação e acesso à memória. Isso tudo tem no site boas explicações lá para cada uma delas. Eu não vou... eu vou tentar
usar o tempo que a gente ainda tem no cenário atual e futuro, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns sistemas que estão aí na lista. Hoje, na última lista, os principais sistemas são da Petrobras. A Petrobras usa bastante supercomputação basicamente para fazer processamento sísmico, né? Tentar descobrir aonde que vale a pena fazer um furo para instalar um poço de petróleo, né? Tem esse sistema do Santos Dumont, que eu vou falar em mais detalhe. Basicamente, então, hoje, os grandes sistemas estão na faixa aí de petaflop, e a grande corrida atual é quem é que vai chegar primeiro no hexaflop, né? Eu vou comentar daqui a pouquinho. Esse gráfico é um gráfico interessante. Eu peguei da minha colega professora Carla, lá do LNCC. Esse gráfico mostra a participação brasileira no top 500. Então, se a gente pegar os últimos 10, 11 anos aí do top 500, como é que estava a posição, né, desde do 1 até o 500, qual era a posição dos sistemas brasileiros aí na lista. Então, a gente tem o Santos Dumont, está listado aqui 3 vezes, né, porque basicamente são 3 partições diferentes do Santos Dumont, que é a máquina do LNCC. A gente tem essa bolinha azul aqui, que é o Tupã, é o computador do CPTEC, né? Ele entrou bem alto e ao longo do tempo, claro, ele foi caindo, porque outras máquinas mais rápidas foram surgindo, né? E hoje em dia a máquina mais rápida é aquela que eu falei da Petrobras, né? É interessante notar aqui 2 coisas. Primeiro, o Tupã, que é o computador do CPTEC, que eu já vou falar mais, foi a que, até hoje, foi a que teve a maior posição na lista Top 500, né? Quando ele entrou na posição 29 nessa lista, isso lá atrás, em 2010. Né? Essa é uma observação interessante. A segunda observação interessante dessa figura é que o Tupã é a máquina que permaneceu por mais tempo na lista Top 500, né? Ele apareceu 3, 6, 9, 11 edições da lista. Então, durante pouco mais aí de 5 anos, ele esteve presente na lista. Nenhuma outra dessas máquinas conseguiu se manter na lista por tanto tempo. Bom, o Santos Dumont, né, lá do LNCC, é uma máquina francesa e como o nome da máquina é Santos Dumont, resolveram dar esse chapéu, colocar a estrutura física, né, do prédio estilizada. Ele é baseado em containers, então isso daqui é o interior de um container, né? E aqui estão as características físicas. Eu não vou entrar em detalhe de tudo, mas basicamente uma máquina heterogênea e tem várias partições diferentes, né? E basicamente é por isso que ele aparece várias vezes na lista de top 500, porque eles rodaram o benchmark em cada uma de 3 partições aqui principais e reportaram os resultados, né? De forma agregada, essa máquina tem 5 petaflops, mais de 5 petaflops. Bem interessante, né? Ainda bem poderoso, né? Se vocês entrarem no site do LNCC relativo ao Santos Dumont, né, existe aí um site, e aqui eles descrevem os programas de alocação, quer dizer, como é que você pode ter acesso. Essa máquina é aberta à comunidade nacional, né, comunidade acadêmica. Você não precisa pagar para usar, você tem que submeter um projeto. Se o projeto for aprovado, você pode usar. Existem projetos de pesquisa e projetos educacionais. A gente aqui na CAP, né, tem um projeto educacional para nosso uso. Então, todos os alunos que fazem as disciplinas de PAD aqui da CAP podem usar o Santos Dumont dentro desse nosso projeto. Isso já desde 2016. Como eu falei, essa é a maior máquina acadêmica aqui no Brasil. Ainda lá no Santos Dumont tem outro link de cursos. Se vocês olharem, né, o primeiro curso é um curso lá do LNCC, o segundo curso
é o nosso curso, uma das disciplinas aqui do nosso curso de PAD, aqui do INPE. Né? Bom, mudando agora o foco, já que a gente é do INPE, vou falar um pouco da máquina do INPE, a máquina do CPTEC. Ela foi instalada em Cachoeira Paulista por questões geopolíticas, né? No final da década de 80, começo dos anos 90. Essa máquina atual, é um CREI, foi instalada em 2010. Como eu já falei, ela chegou a ser a número 29 no Top 500, quando ela foi instalada. Né? Originalmente, ela tinha um desempenho de 250 teraflops, e ela é usada basicamente para previsão de tempo e clima, que é a missão básica do CPTEC. Né? Ela usa processadores AMD. Originalmente, ela tinha 14 racks, né? Mas recentemente, há 2 anos atrás, 6 racks foram desligados, porque o CPTEC fez um upgrade, instalou uma partição nova, também da CREI, com processadores Intel, né? Processadores mais novos e basicamente em um rack a gente tem hoje 313 teraflops, né? Quando no sistema antigo a gente tinha 258 teraflops. Então, mesmo desligando esses 6 racks e ficando então só com 8 racks e 147 teraflops, a gente tem ainda 313 teraflops a mais. Então, hoje em dia, toda a produção do CPTEC está sendo rodada nessa partição nova chamada aí de XC50. Né? Então, hoje, essa é a configuração atual do CPTEC. Os 8 racks antigos ainda estão em uso. Basicamente para pesquisa no CPTEC, e essa partição nova é a parte que está sendo realmente onde estão sendo rodados os modelos operacionais. Olhando um pouco para fora, a gente tem lá da lista do Top 500 que eu falei, né, os 5 primeiros sistemas, só para dar uma dimensão aqui da coisa, né, nessa máquina japonesa, onde o processador, a gente viu, tinha 48 núcleos, ela tem um total de mais de 7 milhões de núcleos. Né? 7 milhões de núcleos. Máquinas 2 e 3 são sistemas da IBM, elas têm CPUs convencionais e têm GPUs. Né? Essa máquina número 1 não tem GPU, ela só tem as CPUs. As máquinas 4 e 5 têm GPUs e aceleradores, um acelerador chinês. Né? Essas máquinas já têm um certo tempo que foram instaladas, em 2015 e 2016, respectivamente. Uma outra máquina interessante, que ainda está em operação lá nos Estados Unidos, né? Essa máquina eu trabalhei, eu estava lá na época que ela foi instalada, em 2012, também um CREI, e na verdade desempenho de pico de 13 petaflops, só que dividido entre CPU e GPU. E ela não foi listada no Top 500 propositalmente, né? Porque achou-se que não rodar nas CPUs ou rodar nas GPUs ia dar um desempenho que não ia refletir a real capacidade da máquina. Se a gente considerasse o desempenho de pico, essa máquina teria sido a número 3 na lista de novembro de 2012, quando foi lançada. Essa máquina é a maior máquina que a CREI já fabricou até hoje, né, em termos de gabinetes, em termos de número de processadores e alguns outros critérios. Deixei um link aqui também com mais detalhes sobre ela. Bom, no futuro imediato, a gente tem aqui, basicamente nos Estados Unidos, é o Departamento de Energia quem financia essas coisas, né? A gente tem 3 sistemas na bica de serem lançados, né? Já foram contratados, ou seja, estão sendo pagos e vão ser instalados aí nesses próximos 2 a 3 anos. Todos eles fabricados pela CREI,
O detalhe aqui é que a CREI foi comprada, né? Ano passado a CREI foi comprada pela HPE, então a HPE é o novo fabricante, mas a HPE manteve a CREI como uma divisão e é essa divisão que está trabalhando nessas 3 máquinas, né? Fala-se que a China deve soltar alguma coisa no final desse ano que vem. Bom, como tudo da China, a gente não tem muita notícia, né? Então, só depois que realmente lançarem que a gente provavelmente vai saber, né? Um problema, possível problema aí para essas máquinas americanas é uma notícia recente, né, de final de agosto, de que a Intel está com problemas para fabricar os chips que vão ser usados nessa máquina que está planejada aí para o ano que vem. Então, isso coloca alguns aspectos interessantes. Quer dizer, se a Intel não conseguir realmente produzir nos Estados Unidos aí esses chips, alternativas são produzir no exterior, mas aí isso não agrada muito o governo americano, porque depender de componentes que vêm de fora não é uma coisa muito interessante. Então, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Bom, para completar, já estou em cima da hora, eu só queria deixar uma visão mínima, né, do que é a programação nesse tipo de sistema. Basicamente, ainda se usa linguagens convencionais, como Fortran, C, C++ e Python, que vem ganhando bastante destaque, né? Existem 3 níveis de exploração de paralelismo, né? Vetorização, dentro de um nó, uso de threads, e entre nós, uso de troca de mensagens. Essas são as formas de explorar paralelismo nesse tipo de máquina. E aí, só para ilustrar, né, a gente teve 2 trabalhos aí de colegas de vocês que submeteram recentemente artigos para publicação, usando, né, explorando esse tipo de paralelização com vetorização, threads e troca de mensagens, né? Em GPUs é um pouco diferente, mas não muito. Na verdade, em GPU, a forma mais popular é uma extensão de C, né? Mas não é grande novidade, não chega a ser grande novidade. Em conclusão, a gente tem uma tendência de hardware chegando a um exaflop num futuro possivelmente próximo, talvez esse ano, talvez ano que vem, né? Dependendo, como eu falei, da Intel conseguir produzir ou não os chips. Em programação, basicamente a forma de programar depende um pouco da área de aplicação, mas tipicamente se usa linguagens convencionais combinadas com novas linguagens, né? E as aplicações ainda são aplicações científicas tradicionais, e nos últimos anos, nos anos bem recentes, né, a gente vem vendo aí um uso crescente de técnicas de inteligência artificial, né, para problemas com grande volume de dados. Bem, era isso. Eu só vou deixar aqui, depois vocês podem olhar nos slides, referências de material de auxílio à programação nesses ambientes, né? Inclusive com GPU. Listei aqui alguns eventos brasileiros nessa nossa área, com os respectivos links. Esse ano, todos os eventos como esse, né, estão sendo virtuais, né? E aqui uma lista dos cursos, né, que a gente tem aqui na região. A gente tem o nosso curso do INPE, no ITA, Dr. Jairo Panetta, inclusive foi meu orientador de mestrado, tem um curso de processamento paralelo, e o Dr. Álvaro Fazenda, é professor da Unifesp, ex-aluno da CAP, né, também trabalha aí na área, né, e a gente colabora bastante aqui na região.
Então é isso, agradeço aí a atenção de todos e vou estar disponível para dúvidas que vocês possam ter. Obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, professor. Muito boa a sua palestra. E agora eu vou dar uma lida aqui nas perguntas em ordem que estão no slide. E a primeira pergunta é a do Márcio Teixeira, da Unicamp. Ainda vale a pena para as instituições adquirir essas máquinas ou hoje em dia é melhor fazer computação sob demanda em servidores na Amazon, Google e etc? Boa pergunta. É uma pergunta que eu vivo me fazendo já há algum tempo, né? E a minha visão pessoal é a seguinte: isso depende um pouco do que você vai fazer com a máquina. Se você tem uma determinada aplicação ou um grupo de aplicações, né, com características bem definidas e que exigem essas aplicações para rodar bem, exigem grande quantidade de sincronização e sincronização frequente, né, essas aplicações vão ter problemas se você for para um ambiente de nuvem. Então, para algumas aplicações, eu acho, minha opinião, é que ainda vale a pena, ainda se justifica você ter um sistema seu, onde você tem um domínio completo e você pode garantir que você vai disparar suas aplicações todos os dias e elas vão rodar dentro daquele determinado tempo e você vai ter o resultado que você precisa. E aí eu estou sendo bem, por exemplo, né, o CPTEC, o INPE, tem o CPTEC precisa gerar previsão de tempo e clima, e a previsão de tempo, por exemplo, a previsão do tempo de amanhã, eu tenho que gerar hoje. Se eu gerar essa previsão depois de amanhã, ela não me serve para nada, né? Então, esse é um exemplo. Agora, se eu sou um outro tipo de entidade, eu tenho usuários de um monte de áreas diferentes e com aplicações com características diferentes, aí já é um pouco mais questionável, né? Talvez em questão de custo, custo de montar um centro, comprar a máquina, uma equipe que mantenha isso e tudo mais, talvez usar uma estrutura externa seja mais vantajoso. Tá ok? Tá certo. Teve uma pergunta que subiu igual um foguete aqui para o primeiro lugar, e ela fala: minha questão é referente ao tratamento de algoritmos e métodos de deep learning. Quais os desafios na área de PAD para tratar essas demandas que são o foco hoje? Pois é, aqui na minha última transparência deixa eu voltar para ela aqui. Essa também é uma questão que está se tornando bastante importante, né? Deep Learning eu colocaria como um grande grupo aí dentro dessa classe de aplicações de inteligência artificial e que são realmente aplicações importantes, são aplicações que estão ganhando bastante popularidade, bastante uso, né? Basicamente porque estão se mostrando úteis, né? São aplicações que têm mostrado resultados interessantes. Em alguns casos, elas usam processamento numérico pesado, em outros casos, não. Por exemplo, existem aplicações onde você precisa tratar de grafos gigantescos e precisa navegar nesses grafos de forma rápida, né? Percorrer esses grafos de forma rápida. Não é um processamento numérico tão pesado. Em outros casos, de redes neurais e algumas das técnicas que se usa, existe processamento pesado e aí os sistemas realmente têm que ter um tratamento numérico pesado. E basicamente por isso, né,
muitos desses supercomputadores atuais estão utilizando GPU. Então, com as GPUs, você consegue tratar de forma razoável, né, esse processamento mais pesado. Mas repara que não adianta só você ter as GPUs, né? Se o seu processamento é intensivo em dados, né, é importante que você tenha, claro, capacidade de mastigar esses dados de forma rápida, e a GPU é um instrumento para isso, mas você precisa também ter a capacidade de alimentar esses dados e tirar esses dados da máquina de forma rápida. Então, as características de entrada e saída, né, e de acesso à memória também, porque, no fundo, quando você entra os dados, eles vão primeiro para a memória, e depois, a partir dali, você pode tratar. Então, é toda uma gama de aspectos da máquina que tem que ser utilizada nessas aplicações, né? Você precisa ter entrada e saída rápida, você precisa ter capacidade de acessar isso rapidamente na memória, e você precisa ter a capacidade de mastigar rapidamente esses dados. Então, essa classe de aplicações, que eu chamaria aí de Big Data, de forma geral, né, seja com processamento numérico ou não, é uma classe que, eu diria, é importante, né? É tão importante quanto, hoje em dia, tão importante quanto aplicações científicas tradicionais de PAD, né, de HPC convencional, e no fundo, são problemas semelhantes, né? E a tendência hoje em dia é que os fabricantes realmente dirijam os projetos das máquinas para atacar as duas formas aí de aplicação de maneira eficiente, porque as duas estão se tornando importantes, né? Só aproveitar a pergunta, só um detalhe, uma coisa que eu não falei, né? Achei que o tempo seria muito reduzido, mas a gente está falando aqui de supercomputadores, vamos dizer, convencionais, né? Eu não falei de nada de máquinas específicas para uma determinada finalidade. Por exemplo, existem hoje em dia já máquinas quânticas. Um supercomputador quântico, sem dúvida, ele é mais rápido do que qualquer outra máquina existente atualmente, mas para um problema muito específico, né? E por isso que eu não gosto de chamar esse tipo de máquina ainda, né, de supercomputador de propósito geral. Então, nessa apresentação, procurei focar mais em máquinas de propósito geral. Ok? Entendi. E esse final aí que o senhor falou de computação quântica já abre um gancho para a pergunta do Yuri Diniz. Ah, a Uhum. pergunta anterior foi feita pelo Luiz Ricardo Arantes Filho, esqueci de falar o nome dele, peço perdão. Mas agora o Yuri Diniz, da Engenharia de Controle e Automação da UFOP, ele pergunta como os supercomputadores do futuro se relacionariam com os computadores quânticos. Haveria uma competição ou as tecnologias poderiam ser colaborativas? Boa pergunta. Falar sobre o futuro é um pouco perigoso, né? Fazer previsões é um negócio difícil, né? E, como dizem, principalmente sobre o futuro. Mas a minha visão pessoal é que as máquinas quânticas, bom, já estão começando a aparecer, elas vão ter o seu espaço, né? Existem problemas, sem dúvida, né? Existem aplicações onde as máquinas quânticas são imbatíveis, né? Minha dúvida é se ou quando essas máquinas vão ser capazes de fazer ou realizar processamentos fora desse mercado,
desse mundo onde elas são usadas hoje, né? Quando é que elas vão ser capazes de fazer aplicações convencionais? Por exemplo, simulações de tempo, de previsão enfim, simulações científicas de uma forma geral, né? Eu acho que isso ainda está um pouco longe. Então, vamos dizer, num futuro mais palpável, eu diria que vão ser colaborativas, né? Talvez você possa ter aplicações onde você possa usar uma máquina quântica para explorar um universo grande aí de soluções, e aí, uma vez determinados melhor aí os parâmetros, você possa ir para uma máquina mais convencional e fazer uma simulação mais fina de uma maneira mais convencional. Então, até onde eu consigo enxergar, essas coisas são complementares. Elas vão se complementar. Da mesma maneira, eu não vejo nenhuma máquina convencional, no futuro próximo, fazer de forma eficiente o que essas máquinas quânticas estão fazendo aí agora, né? Então, eu penso que vai ser um processo colaborativo mesmo. Ok? Tá certo. Então, agora só mais duas últimas perguntas que são feitas pelo Haroldo Campos Velho, do LAC INPE. Ele deu uma boa contextualização no chat sobre as duas perguntas, sobre a pergunta, mas eu vou ler a pergunta primeiro, aí depois eu leio a contextualização. Ele pergunta qual a perspectiva de se ter um supercomputador com CPU mais coprocessadores agrupados no mesmo chip. E ele perguntou isso porque houve um tempo que os computadores tinham CPU e em separado um coprocessador aritmético. O coprocessador aritmético foi incorporado ao chip da CPU e hoje temos coprocessadores tipo GPU e FPGA. Problema: tempo de transferência entre CPU e coprocessador. Há tentativa de acelerar a transferência de dados entre CPU e coprocessador. E aí a pergunta dele. Deu para entender? Um pouco, acho que sim. Bom, o Haroldo é um colega da CAP, né? A gente colabora aí e acompanho já há bastante tempo o trabalho dele. A minha visão é que isso está bem concretamente, está bem próximo. Colocar um pouco de contexto aqui. A Intel vem trabalhando com isso já há uns bons anos, né? Aquela máquina que eu mostrei, deixa eu voltar para ela aqui, talvez, o Aurora, né? Que está prometido para essa máquina Aurora, né? Que está prometida agora para 2021, ela deveria ter sido lançada em 2017. Inicialmente, ela era prevista de ter um processador Intel Xeon Phi. Bom, naquele ano, a Intel parou de produzir o processador Xeon Phi. E aí parou o desenvolvimento dessa máquina, né? E, no lugar do Xeon Phi, a Intel prometeu um novo processador que seria bem próximo dessa linha do que o Haroldo colocou, CPUs integradas com FPGAs dentro do mesmo chip, né? Só que de uma forma bem inteligente, de modo que você pudesse reconfigurar as FPGAs especificamente para o seu problema, né? Para o problema que tivesse que ser processado. Bom, a
a Intel tentou isso daí durante uns 2 anos, né? E aparentemente não deu muito certo. Então, mudaram um pouco o projeto e partiram para um outro tipo de abordagem, que é essa que está aqui, com CPU e GPU, né? Quer dizer, a Intel está trabalhando também numa GPU e ninguém sabe exatamente, ou pelo menos eles não divulgam, né, o quanto vai ter de GPU, quanto vai ter ainda de FPGA dentro desse processador, né? Aparentemente, a demanda disso, em termos de transistores, é muito alta. E essa talvez seja a razão desse atraso que a gente está vendo na linha de fabricação deles. Mas eu acho que isso vai sair. A Intel tem bastante fôlego e eu acho que essa máquina vai ter alguma coisa nessa direção. CPU convencional, combinada com GPU e algum tipo de FPGA, né, dentro dos processadores, de modo que se possa fazer algum tipo de rearranjo do hardware na hora que você for rodar a aplicação. Ou seja, eu acho que isso ainda é viável, acho que a Intel ainda está trabalhando nisso, e mais 1 ou 2 anos a gente provavelmente vai ver alguma coisa. Tá? Tá, agora... O problema principal, eu acho que o problema tecnológico nem é o principal problema. Acho que eles vão conseguir resolver o problema tecnológico. O problema maior, a meu ver, vai ser como é que se programa esse tipo de estrutura, né? E aí a Intel tem algumas propostas também, a Intel tem lançado aí alguns pacotes de software baseado em C++, que permite programar nesse ambiente, inclusive nesse ambiente reconfigurável que eles estão projetando. Entendi. Então, vamos para mais uma, da Paula Laroca, da UFSCar, Ciência de Computação. Ela fala: excelente palestra, professor. Tenho uma pergunta bastante leiga. Antigamente, como os dados eram passados para os supercomputadores realizarem os cálculos? Como os dados eram passados? Bom, os supercomputadores são computadores convencionais, vamos dizer assim. Eles têm todos os dispositivos de entrada e saída dos computadores convencionais. Então, a forma de entrada e saída, não sei se é exatamente essa a pergunta, mas as formas de entrada e saída são parecidas, né, com as formas das máquinas convencionais. Eu talvez possa voltar aqui numa foto esse diagrama aqui do CPTEC, na configuração de hoje em dia do CPTEC, se nota que a gente tem discos, né, espalhados aí pelo ambiente, e tem também uma biblioteca de fitas, né? Por incrível que pareça, fita magnética ainda é uma maneira efetiva, do ponto de vista de custo, de armazenar dado a longo prazo. É claro que eu não vou botar na fita uma coisa que eu vou ficar usando todo dia durante a semana, né? Mas se eu gerei um resultado que eu vou querer guardar para talvez usar daqui a 6 meses, né, deixar na fita ainda é a maneira mais eficiente.
Do lado da entrada, a gente tem aí o CPTEC que pega dados, né, para alimentar os modelos. O CPTEC pega dados que estão espalhados aí na verdade, pelo mundo. Ele pega até dados de fora do Brasil e importa esses dados, né? E esses dados vêm e são guardados aí no disco, mas, de novo, a gente só vai botar em disco aquilo que realmente vai ser usado com uma certa frequência, né? Então, essas são as maneiras tradicionais aí de alimentar. E no passado não era muito diferente. Talvez a diferença é que no passado a gente dependesse ainda de trazer coisas em fita e algo assim. Mas uma vez chegando no sistema, isso era colocado em disco e a partir daí processado a partir do disco. Não sei se era esse o sentido da pergunta, mas de qualquer forma, obrigado aí pela pergunta. Acho que era isso mesmo. E agora o último do Marcos Rodrigues, da Capim. Professor, o senhor acredita que essa queda no top 500 de máquinas chinesas está relacionada ao embargo dos Estados Unidos ao acesso a ativos de alta tecnologia? Deixa eu, só para responder isso, deixa eu botar de novo aqui não, acho que foi, na verdade, no cenário atual, né, no exterior. Aqui. Então, essas máquinas atualmente a 4 e a 5, né, do top 500, são máquinas chinesas. As duas já chegaram a ser máquina número 1 no top 500, né? Lá, se vocês olharem no site, é interessante, o site tem todas as listas anteriores. O site é bem rico, né? Eu posso pegar desde 93, quem era o número 1, 2, tudo, todas as características, eles mantêm isso tudo. Se vocês forem ver 2015, 2016, essas máquinas eram a número 1, né? Em particular, essa, que ainda era a original Tianhe, né, não era 2 como é hoje, mas a Tianhe original, que foi a número 1, ela usava processadores Intel Xeon Phi. Exatamente o que eu comentei, que a Intel parou de fabricar. Bom, em 2015 a Intel fabricava o Xeon Phi, era um processador bem interessante, né, com 64 núcleos, mas com multithreading chegava a 260 e poucos threads. E, de repente, ninguém sabia, né? Numa lista chega a China com essa máquina no número 1. Foi um susto nos Estados Unidos, né? E aí o que o governo americano fez? O governo americano proibiu a Intel de exportar esse processador para a China. Então a Intel foi proibida de exportar o Xeon Phi para a China, porque eles estavam preocupados com essa capacidade chinesa, né, de fabricar, né, de produzir supercomputadores usando componentes americanos, na verdade, né? Bom, proibiu, a China não pôde mais comprar. No ano seguinte, o que apareceu? Apareceu essa máquina em 2016, essa Sunway Taihu Lite, que veio com processador chinês. Ou seja, o embargo não adiantou, porque a China desenvolveu o seu próprio processador. Essa máquina tem um processador chinês, tem componentes chineses, o software é Linux, mas é todo desenvolvido na China, né? Ferramentas de software feitas na China. Enfim, essa máquina de 2016, o Sunway Taihu Lite, foi toda realmente feita na China. E depois eles aprimoraram o Tianhe 2, né,
que é o que existe hoje, também não usa mais o Xeon Phi, já usa um acelerador também chinês. Então, essa questão do embargo não funcionou. De alguma maneira, os chineses conseguiram desenvolver sua própria tecnologia, seja lá como for. Muita gente diz que eles copiam, mas o fato é que eles conseguem produzir as coisas, e a prova maior é que 45% das máquinas do top 500 estão lá na China, né? São máquinas chinesas. Então, eles estão investindo pesado, e não vai ser surpresa se a primeira máquina de exaflop, né? Essa máquina japonesa que saiu esse ano tem meio exaflop, né? Tem 513 petaflops, mas não vai ser surpresa se em 6 meses ou 1 ano sair uma máquina chinesa com capacidade aí de um exaflop. Um exaflop é o alvo, né, da máquina americana, o Aurora, né? Mas ninguém sabe realmente se vai ficar pronta ano que vem ou não. Tá? Então é o que eu falei, existe atualmente uma corrida aí, né, para o exaflop. Quem é que vai chegar primeiro em um exaflop? Os japoneses dizem, né, que já chegaram, porque o Fugaku, apesar dele ter um pico de 513 petaflops, isso é em operação de ponto flutuante de precisão dupla. Se a gente for pensar em operação de ponto flutuante de precisão simples, ou até com precisão menor do que 32 bits, essa máquina certamente já dá, né, um exaflop. Mas aí é um flop reduzido, né? É meio injusto chamar isso de flop. Tá? Certo? Tá certo, professor. Eu acho que a gente encerra as perguntas por aqui agora. Ok. E quem quiser fazer mais perguntas, acho que pode entrar em contato com o senhor, certo? Isso, por e-mail, à vontade. Eu sou sou docente, né, da CAP, e tem aí o meu e-mail, pode mandar e-mail que a gente se comunica. Tá bom, então muito obrigado, viu, professor, pela sua apresentação. Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço aí a todo o pessoal da organização. Tá? Obrigado. Então a gente fecha as palestras da manhã aqui e vamos fazer uma pausa. E depois voltamos. Depois do almoço nós voltamos. Obrigado a Ok. todos. Valeu, professor. Obrigado. Tchau.